Bom, vamos resolver aqui um exercício de fração. É um exercício bem simples. Esse exercício aqui ele não vai te consumir tempo para fazer conta. Ele quer saber se você sabe trabalhar com fração, com regra de sinais, tá? Então a gente vai fazer o exercício aqui bem esmiuçado para a gente ver todos esses pequenos itens com detalhes, né? A gente saber bem o que a gente está fazendo aqui, para a gente entender bem o que está fazendo. Então vamos lá, primeira coisa, ler o enunciado. Dada a função f de x igual a x sobre x mais 1 menos 1 sobre 2x menos 3. Calcule f de 1 e assinale a alternativa correta. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Primeira coisa, vamos dar uma olhada, né, com carinho aqui na equação. Vamos ver e acostumar com ela. A primeira coisa que a gente vê aqui ó, é que ele chamou a função de f. Ele tem que dar um nome para essa função. Aqui ele chamou de f. Podia ser g, podia ser m, podia ser z, qualquer letra que ele escolhesse. Aqui, às vezes, por exemplo, você pode ter um exercício que você pode estar trabalhando com 2, 3 equações, e cada uma tem um nome diferente para você saber do que você está falando, né? Então, aqui ele só tem uma, geralmente a gente chama de f, ou g, às vezes. O importante é que aqui a gente já identificou que é f. Aqui, ó, ele fala aqui também de f. Dentro do parênteses é a variável, ou seja, o que varia. Ou seja, se tudo que tiver x aqui, quando a gente for substituir por um número, for calcular essa fração, a gente substitui tudo que for x. Só para um adendo, né, para fazer uma justificativa aqui, por que tem esse x. De repente aqui poderia ter um y também, um z, qualquer letra aqui. Mas como aqui dentro do parênteses está um x, então a gente só substitui o x, tá? É sempre o x, porque está aqui dentro. E vamos ver o que ele pede. Ele não pede para calcular o f, aqui, f de 1, né? Tá vendo? 1 tá aqui, tá no lugar do x, ele não substituiu aqui, ó. Aqui tinha x, e ele substituiu pelo 1. Então a gente vai fazer a mesma coisa na equação. Tudo que tiver x a gente substitui por 1. Então vamos lá. Ó. F de 1, que é o que ele quer que calcula, é igual. Agora a gente começa a substituir, igual ele fez aqui. Ó. X, então é 1, dividido por x de novo, 1, mais 1, menos 1, dividido por 2 vezes x, né? Mas o nosso x é 1, menos 3. Pronto, tá aí. É só a gente resolver isso aí. Vamos lá. F de 1 é igual a 1. Agora a gente começa a fazer as continhas aqui, ó. 1 mais 1, 2. Simples. Falei pra você que ele não quer saber se você sabe fazer conta, né? Vamos ver aonde que o exercício vai complicar. Vamos ver. 1 em cima. Esse aqui é 2 vezes 1. Eu já vou colocar aqui, ó, 2. Então ficou 2 menos 3 é menos 1, né? Aqui já começou a primeira complicação. Tá vendo que tem um número negativo embaixo? A gente vai pegar... Eu vou fazer de um jeito aqui, que primeiro a gente vai pegar esse negativo e subir ele aqui pra cima. Você já poderia... Vamos fazer assim, tá? Pega esse número... Porque não se trabalha com equações com números negativos embaixo. E fica mais suscetível a erro. É mais complicado de se trabalhar. Então é mais fácil deixar todo mundo que tem embaixo da fração positivo. Isso é meio que... Todo mundo faz, né? Porque fica mais fácil. Realmente fica mais fácil de trabalhar com equações com números positivos embaixo. Então, sempre que você vê um número negativo, deixa ele positivo. Como que a gente faz? Pega o negativo e joga ele aqui para cima, tá? Para isso, a gente vai ter que saber regras de sinais. As famigeradas regras de sinais, né? Então, assim, sempre que você tiver... Vamos colocar a nossa tabelinha aqui para a gente relembrar. Sempre que a gente tiver multiplicação ou divisão, a nossa tabelinha vai ser essa aqui, ó. Mas se os dois números que a gente estiver multiplicando ou dividindo foram positivos, o resultado é positivo. Se um deles for negativo, qualquer um deles, primeiro ou segundo, e o outro for positivo, o resultado é negativo. E sempre que os dois forem negativos, o resultado é positivo. Ou seja, se a gente estiver fazendo uma união, que nem aqui no caso aqui a gente está fazendo uma união, porque aqui tá vendo que aqui é uma divisão, né? Então a gente está fazendo uma divisão desses sinais, e os sinais forem diferentes, porque um é positivo, quando o número não tem nada na frente, ele é positivo, tá? Ele é positivo. Então, um aqui é positivo ou negativo. Então, tanto faz quem é positivo e quem é negativo. Aqui, ó. O resultado vai ser negativo.
Então é o que a gente vai fazer aqui, ó. F de 1 é igual a meio, menos, continua, né? A gente pegou o sinal de baixo e jogou ele aqui para cima. Pela regrinha de sinal, 1 é negativo, outro positivo, então o resultado é negativo. Menos 1. E embaixo ficou sem sinal, né? Entre aspas, sem sinal, porque a gente tirou o negativo de baixo e jogou ele para cima. Então ele ficou positivo. Porque ele ficou sem sinal, ele ficou positivo. E é o que a gente queria. Ele ficou positivo. Só que, tá vendo que o negativo agora ele ficou em cima. O que a gente faz? A gente pode tirar, para facilitar as nossas contas, a gente tira esse sinal negativo de dentro da fração. A gente põe ele para fora da fração. Então a gente pega ele aqui e vai jogar ele aqui para fora. Para fora tem um menos. Então, o que acontece? Como a gente viu aqui, ó, menos com menos, positivo. Então, f de 1 é igual a meio mais... Aqui a gente tirou o sinal dele, né? A gente roubou o sinal dele aqui, ficou positivo. 1 sobre 1. Agora, nós não temos mais número negativo embaixo da fração, não temos número negativo em cima, a gente pode fazer as nossas contas bem mais tranquilamente, com menos possibilidades de erro. Só para falar aqui um adendozinho, você já poderia pegar esse negativo e tirar ele aqui para fora, tá? Pegar ele aqui e tirar direto para fora. E se tivesse outro negativo aqui em cima, você faria a mesma coisa, pegaria ele daqui e jogaria aqui para fora, tá? Mas como eu queria ensinar aqui, né, como que você pega um número negativo, tira um número negativo de baixo da fração e põe para cima, a gente fez esses passos separados, tá? Mas você já poderia fazer do mesmo jeito que a gente pegou o sinal de cima aqui e jogou ele para fora, você já poderia fazer direto com ele embaixo, tá? Mas é só pra gente saber que dá sim pra fazer, pra levar ele pra cima, pra gente ter mais recursos, né? Pra gente for fazer outros exercícios, a gente já tem mais recursos aí pra resolver, tá? Então vamos passar limpo aqui, ó. Então esse aqui ficou meio mais 1 sobre 1. Como que a gente faz para fazer essa conta aqui, ó? F de 1. A gente tem que transformar, a gente não consegue somar frações diferentes. Tá vendo que aqui são duas frações separadas por um sinal mais. São frações diferentes. Então como que a gente faz? A gente tem que transformar numa fração zona grande e aí sim a gente vai somando. Aí a gente consegue somar esses números aqui em cima. Como que eu faço? O jeito, né, que, vamos dizer assim, mais certo de se fazer é você achar o MMC aqui desses números de baixo, que aqui no caso seria o 2 e o 1, que como são números muito pequenos, não faz sentido a gente fazer o MMC, porque eles já são números primos, né, básicos. Então o MMC de 2 e 1 seria 2 mesmo, 2 vezes 1. Mas, só para deixar um pouco mais claro como eu faço, que é um jeito que você faz menos contas, porque você não tem que fazer o MMC, então você deixa de fazer essas contas, faz menos contas, acho que é menos chance de errar. Perdão, é menos chances de errar. Então, você vai trabalhar com números maiores, mas você vai ter a oportunidade de simplificar esses números maiores antes de fazer propriamente as contas. Então eu, pelo menos, faço desse jeito aqui que eu vou falar para vocês, tá? Que não é errado também. Você tá vendo que tem o número 2 aqui, o número 1? Você pega eles do jeitinho que eles estão e multiplica. Se fosse 5 e 20, se fosse 3 e 14, você ia pegar esses números e multiplicar um pelo outro e jogar embaixo dessa fração grandona que a gente está procurando aqui, que a gente está calculando. Aqui é 2 e 1, porque como eu falei, o exercício não quer saber se você sabe fazer conta, ele quer saber se você sabe trabalhar com fração. E é isso que a gente está fazendo, ó, trabalhando com fração. Então vamos colocar aqui, ó, 2, que é esse 2 aqui, esse aqui, e o 1 que é esse aqui, tá? Então vamos continuar aqui. Bom, era uma fração que somava com a outra, então mais ele continua. Só que na matemática tudo que você faz você tem que desfazer. Tá vendo que a gente tinha duas frações e a gente transformou numa fração só multiplicando os números embaixo? Então a gente vai ter que desfazer isso aí. Desfazer quando tem que compensar, na verdade. Não é nem desfazer, é compensar. Então como que a gente faz? A gente pega esse número que está multiplicando aqui embaixo, aqui 2 vezes 1, e divide pelo número que você tem embaixo da fração. Se você tiver 20 frações, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então você pega esse 2 vezes 1 e divide por esse 2 aqui.
aqui no nosso caso é muito simples, né? 2 vezes 1 dividido por 2 vai dar 1, né? Então, 2 vezes 1 dividido por 2 vai dar 1, vezes o que já tinha lá, 1, tá? E vamos ver aqui do outro lado, o que temos aqui do outro lado? É o 2 vezes 1 dividido por quem? 1. Aqui, ó, dividido por 1, esse 1 aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 1 dividido por 1, cancelo 1 com 1, né? Se fosse 10 também poderia cancelar, se fosse 12 também. E sobrou o número 2. 2. Então aqui sobrou o número 2 vezes o que já tinha, o 1. Já tinha o número 1 lá. Então o f de 1, vamos simplificar agora. 2 vezes 1, 2. Oh, perdão. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 1, 2. E o que a gente tinha embaixo? 2. Certo? 2 vezes 1. Então, 2 mais 1 dá. Agora, tá vendo que você tem uma fração? Você só tem um traço de fração, você só tem uma fração. Agora sim você já pode multiplicar, já pode somar. Então, 2 vezes 2 mais 1, 3. E o que tinha embaixo continua, 2. Então, tá aqui. Nossa resposta, 3 meios. Será que nós temos 3 meios aqui? Aqui, ó, 3 meios. Tá aí, chegamos na nossa resposta. Então, só para recapitular, o exercício aqui ele não queria saber se você sabe fazer conta, porque é tudo 2, tudo 1. A conta mais difícil que tem aqui é 2 menos 3, que dá menos 1. Então ele queria saber se você sabe o que você faz quando você tem um número negativo dentro da fração, como que você faz para resolver esse problema, como que você faz soma de fração, você não pode sair somando as frações, você tem que transformar numa fração só, que é o que a gente fez aqui, quando a gente fez esse MMC aqui, né? Daqui para cá. Então, essas coisinhas que ele queria ver aqui. É um exercício bem tranquilo, não é muito complicado, é mais teoria, né? Aplicação de teorias. Mas é isso aí, né? Se você achou fácil, aqui no canal nós temos exercícios mais difíceis. Temos outros do mesmo nível, até mais fáceis também. Tem exercícios mais fáceis. Então, espero que vocês gostem e façam uma maratona aí dos nossos vídeos. Tem bastante coisa bem legal, tá bom, turma? Então, não desista, te espero aí. Até o próximo vídeo.